Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Vamos ler o versículo. Vamos ler o versículo 5, 5 de Lucas. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Respondendo, Simão disse, vai. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Tem tradução que fala assim, mas pela tua palavra, tem? Fala assim, mas pela tua palavra, lançarei a rede. Fazendo assim, fala assim, fazendo assim, assim como ele falou no versículo 5, colheram uma grande quantidade de peixe. Colheram o quê? E rompiam-se a rede. Podem se sentar. Como eu estava falando, né, que eu já estava dando uma introdução, né? Toda vez que tu fizer algo sobre a direção de Deus, você vai ter êxito. Você vai ter sucesso. Todo mundo, não tem nenhuma pessoa, não tem um ser humano que não quer vencer na vida, que não quer ter sucesso, que não quer ser feliz. Todo mundo quer que as coisas dêem certo, né, irmão? Sonha com as coisas dar certo. Você vê que tem um caminho. Deus fala para Josué, no Josué capítulo 1, né? Josué, ele estava iniciando um tempo novo, porque Moisés havia morrido, e Josué ficou sendo sucessor de Moisés. Moisés, Deus foi um homem notável, um homem que fez a diferença. E como Josué conhecia Moisés, é claro que ele se sentiu muito inferior do que Moisés, conversava com Deus, e aquilo trouxe para ele um desânimo. E Deus manifesta para Josué levantar o ânimo dele, porque ele estava começando um período de conquista. Moisés levou o povo até chegou perto da terra prometida. Dali Moisés foi recolhido. Então Josué ficou encarregado de conduzir o povo à conquista. E claro que ele ficou preocupado. Quem não preocupa, né? Quem não tem os seus conflitos, quem não tem os seus medos que não dê certo, que seja derrotado, né? E Deus, que dá a vitória, ele vai dar um ensinamento a Josué para que ele tenha sucesso. Para que ele tenha o quê? Aí Deus vai falar, Josué, eu estou com você, mas vou falar com você, dar uma instrução para que você tenha sucesso. Josué, medite na minha palavra. Medite o quê? E tenha cuidado, Josué, para fazer conforme está nela escrito. Aí então você vai fazer prosperar o seu caminho e te conduzirá bem. Mas não esqueça disso. Medite na minha palavra de dia e de noite. Não aparta da sua boca
Só. Deus está ensinando, Deus está dando a receita. Não a parte da sua boca, a palavra desse livro, a palavra desta lei. Aí sim eu serei contigo por onde quer que tu andares. Então Deus deu a ele a direção, agora é só ele obedecer, fazer o que Deus manda. Então às vezes não há sucesso na sua vida porque você não faz o que Deus manda. Você não obedece a Deus porque completamente. Às vezes você obedece em parte, mas não é em parte. Quando Deus fala para Josué, a primeira conquista dele, Deus dá uma direção. Rodeia a cidade 7 dias, no 7º dia 7 volta, e depois o sacerdote toca a buzina, ou a trombeta, e o povo grita, aí o milagre vai acontecer. Então Moisés, ou Josué, ele tinha que fazer tudo aquilo ali na risca, nem tirar e nem colocar, fazer exatamente como foi ensinado a ele, para que o milagre aconteça. O problema é que a gente não faz como foi nos ensinado, e quando faz, não faz totalmente como foi ensinado. A gente tem que ter cuidado, irmão. Deus falou para Josué, tenha cuidado, fala assim, tenha cuidado de fazer conforme está escrito. Não é com o jeito que você pensa, não. É conforme está. Que quem deu a lei para Moisés foi quem? Deus. Então, Deus está mandando, conforme eu falei com Moisés. Agora, se ele sai um minutinho, como ele saiu na Iai, a primeira derrota. Deus prometeu derrota para ele. Mas por que ele teve? Porque por um instante ele confiou nele. Quando você começa a confiar em você, a queda já está indo na frente. Você tem que ter confiança total em Deus. Você quer ter sucesso? Confia de todo o seu coração no Senhor. Como o Provérbio 3, não se estribe em vossos pensamentos. O que é não estribar? Não se apoie nos seus pensamentos, mas confia de todo o seu coração em quem? No Senhor. Agora é fácil? Não, porque se fosse fácil todo mundo fazia. É por isso que tem pessoas que fazem diferença. É por isso que a porta, como Jesus disse, é estreita. O caminho também é estreito. Porque se fosse fácil, todo mundo passava, como a porta larga. Jesus falou, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à morte, à derrota. E muitos são que passam por ela, porque muito passa, porque é tão fácil passar. Mas pelo caminho da obediência não é tão fácil. Não é tão fácil ser obediente. Não é tão fácil se submeter. Não. Tem gente que até obedece, mas até a hora que não contraria, ele contrariou, pronto. Aí já foi a obediência embora. E como essa pessoa vai ter sucesso? Como essa pessoa vai conquistar? Como essa pessoa vai testemunhar algo de Deus para a vida dela? Se ela é inconstante em todos os seus caminhos. O que é uma pessoa inconstante? Está lá em cima, está lá embaixo, não tem uma constância, não firma numa palavra só. De repente muda, qualquer coisa muda essa pessoa, então ela nunca vai conseguir ter sucesso, porque o segredo do sucesso está na perseverança, na obediência a Deus. Não adianta, é a porta que todo mundo tem que entrar por ela, não tem jeito. Não adianta você querer fazer ou dar desculpa para Deus, porque Deus conhece você, me conhece. E a gente é mestre para dar desculpa, é ou não é?
tem uma palavra que eu falo assim: quem quer tem atitude, quem não quer, não é que você estava com problema, é você que não queria, aí você só arrumou uma desculpa. Estava frio, pastor, a minha cabeça estava doendo, mas não é isso não, é você mesmo que está meio fraco mesmo, é você mesmo que está precisando de uma descarga, de um renovo. Fala amém, fala glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Oh, glória! Então essa passagem é muito boa. É Lucas 5, versículo 1. Acompanha na sua Bíblia, né, irmão? Quem não tem Bíblia, pega a carona do lado aí. Você só não vai pegar carona no arrebatamento. O resto você pode pegar. Arrebatamento vai ficar por aí. Não tem como pegar carona no arrebatamento, né? Vamos lá? Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. As pessoas estavam ali para quê então? Para ouvir o quê? A palavra de Deus. Olha aqui, que coisa que deveria voltar novamente. As pessoas não estavam ali por causa de alguma bênção, por causa de alguma coisa que elas queriam. Elas estavam ali para quê? Ouvir a palavra de Deus. Que Deus restaure essa sede, essa fome em vocês de novo. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Porque está profetizado que vai haver uma fome na terra. Pessoas vão correr de uma extremidade a outra, buscando a palavra de Deus, e não encontrarão. E quanto muito, no momento de fartura, está desprezando. Mas quando chegar a escassez, aí você vai querer uma palavra. Meu Deus, eu quero uma palavra. Não tem, acabou. Passou. Então, irmão, busca Deus enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Daqui a pouco sua força vai embora, sua idade chega. E agora? Amém? Então, o propósito que a multidão estava ali é para ouvir a palavra de Deus. E se eles querem ouvir, eles vão ouvir. Qual foi o propósito que você veio aqui nesta noite? Qual foi a motivação que veio você aqui? Davi disse em Salmo 37, 27, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa. Para quê? Para contemplar a sua formosura e para aprender no seu templo. Então Davi é na casa de Deus para adorá-lo e para aprender. Aí depois ele fala, porque no dia da diversidade, aí, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. Aí, por causa de quê? O que tem lá atrás? Aí quando vem a prova, Deus também não vai te deixar. Você se alimentou da palavra. Amém, gente? Fala glória a Deus. Então Davi, um homem considerado segundo o coração de Deus, mas você vê a proposta dele? Olha o que ele fala, assim, mas vale um dia na sua presença, no seu tabernáculo, do que 1000 anos em qualquer lugar deste mundo. Olha como é que ele valorizava, priorizava, desejava estar na casa de Deus. Ele não via a hora de ir lá. Agora a pessoa vai ter um jogo do Vasco e Flamengo final, ele falta por causa para ver. É alegria? É, mas qual é mais alegria? É, não é? Você vê que para uma coisa que é passageiro, o cara tem força, tem alegria, tem motivação. E para a coisa de Deus, como essa pessoa vai viver algo de Deus nela? Como essa pessoa vai ter um milagre para contar? Como essa pessoa vai pedir e Deus vai responder?
se Deus não é principal na vida dela? Amém? Aí você vê gente que só vive com cara trancada, só aborrecido, e é crente. Que dê a alegria do Senhor nessa pessoa. Será que a Bíblia está errada ou essa pessoa está longe, tão longe de Deus? A Bíblia é infalível, irmão. Fala glória a Deus. A alegria do Senhor, a nossa força é. Fala aleluia. É só você interpretar o versículo lendo ao contrário. A nossa alegria vem de fazer o Deus feliz. É isso que vem, porque a alegria vem de Deus, irmão. Gozo vem de Deus. O mundo dá uma alegria, dá um gozo, dá uma paz, mas é tudo passageiro. O time dele ganha hoje, amanhã perde. Acabou. Mas Jesus nunca perdeu, nunca perderá. Jesus é vencedor. Vamos aplaudir o Senhor. Glória ao seu nome para sempre. É ou não é, gente? Estou falando besteira ou falando verdade? Aí a pessoa vive naquela inconstância. Vive o quê? Chega na igreja, não tem contato com o céu. O céu manifesta, mas ele não tem o contato, ele não tem a sensibilidade. Aí você vê o outro chorando, você vê o outro dando glória a Deus porque foi tocado pela palavra. Mas você vê o outro não vendo a hora do culto acabar. Ele está na opressão tremenda. Ele está orando para que a hora passe logo para ele ir embora. Você está pensando que não é verdade? Não, isso é uma verdade. Ele não vê a hora de ir embora para casa. Ele não aguenta ficar 1h30 dentro da igreja. Não é 2, 3 horas, mas fica 5, 6 horas vendo o jogo, prorrogação, e fica tudo. Amém, tudo bem, pode ver, não é pecado não, mas poxa, será qual que é mais importante para você? Se você quiser ter uma vida com Jesus, você tem que mudar sua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conformeis com esse mundo. Não se adequeis, não se compara a esse mundo, mas transformai-vos. É preciso uma transformação. Deus quer abençoar a sua igreja. Deus quer abençoar o seu povo. Mas Deus não quer dividir o seu povo com o mundo. Deus quer o seu povo todo para Ele. Você quer adorar a Deus ou não? Então todos aqui estavam ali para quê? Ouvir a palavra de Deus. Vamos correr que a hora já foi, né? E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Então chegou ali, os barcos vinham do alto mar, pescador, né? Que pesca à noite, que é o melhor horário para pescar, segundo eles falam. Eu não sou pescador, mas segundo falam é o melhor horário. E eles chegaram, será que era coincidência? Não, nada é coincidência. Será que Jesus estava ali por alguma coincidência? Tu imagine como é que eles estavam chegando. Será que eles estavam chegando dando glória a Deus, louvando a Deus? Não, eles estavam chegando derrotados. Eles estavam entristecidos. Eles estavam desanimados. Imagina um pai de família que sai e chega, não tem nada para chegar em casa e levar para sua família. Como é que ele vai chegar em casa? Vai chegar, né? Decepcionado. Poxa, não conquistei nada hoje. Então assim ele estava, e de repente você chegou na igreja assim. Teve um dia que não foi bom para você. Teve um dia que você viu que hoje foi um dia daqueles que, meu Deus do céu. Mas você veio, mas Jesus marcou encontro com você aqui. Para abrir a sua mente. Para abrir o seu coração. Então Pedro, imagina que ele estava chegando desanimado.
de uma derrota completa. Imagine você lançar a rede, não sair uma sardinha, um peixinho. É impossível isso acontecer. Mas já era um agir de Deus. Tem coisas, irmão, que acontecem na nossa vida que parece ruim, mas é para você ter um encontro com Ele. Tem coisas que parece que é ruim, mas Deus está no controle de tudo. Deus não deixou eles pescar nada. Para quê? Para que eles tinham experiência. Tem dia que é assim mesmo, chamados dias maus, mas Deus não perde o controle. Então ele está lá, e chegaram desse jeito, aborrecido, né? Decepcionado. Estava com aqueles homens da caverna de Adulão. Imagine Davi, chegou na caverna do Adulão, o que ele encontrará? Homens endividados, homens totalmente tristes. E Davi pega eles para o seu exército. Eu não sei o que Davi ter falado com aqueles homens, para levantar a autoestima dele. Alguma palavra Davi teve. Posso imaginar, gente, eu sou um rei, eu não sou ainda não, mas eu tenho uma promessa, eu tenho uma unção, Deus está comigo. Eu sei que alguma coisa Davi falou, porque a palavra, ela tem poder para te levantar ou para te derrubar de uma vez. Por isso que você tem que vir na igreja, porque só Jesus tem palavra de vida eterna. A palavra de Jesus vai sempre te colocar de pé. Jesus nunca vai te desanimar, vai te desmotivar, vai falar para você parar. Ele sempre vai te jogar para cima. Quem crê, levanta a mão e adora Jesus. Ele nunca vai te chamar: tu é um derrotado, tu não conseguiu nada. Pedro está ali, irmão, derrotado. Os companheiros não pegaram nada. O dia não foi bom para eles. O dia não foi daqueles dias produtivo para eles. Não foi um dia. Talvez a gente faz as coisas, né? E tu vê que não dá certo. Não é? Você está orando, você está vendo que não está dando certo o negócio. Tem alguma coisa errada. Mas você não sabe o que é, nem eu também. E Pedro devia estar ali, nesse questionamento, neste conflito no seu interior. Aleluia, chegou um e-mail do céu, né? Vou falar a linguagem de hoje. Tem coisa no seu coração, irmão, tem conflito dentro de você, que Deus está me falando aqui hoje, que só você sabe, mas Ele também sabe. Tem questionamento dentro de você, tem ou não tem? Que só Deus conhece. Então imagina Pedro, ele devia estar falando até de Deus, né? Que é o Deus de Israel, que não pegamos nada. Mas Jesus está naquela praia. Aí ele chega na praia, vê aquele homem, né, um judeu, aquela multidão. Ele, alguma coisa diferente está acontecendo aqui. Ele para. Vamos ver o que acontece? Viu estes 2 barcos junto à praia, versículo 2. Logo os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando mas estavam preparando para finalizar o dia. E se foi ver o relatório, como é que foi seu dia, Pedro? Aí, irmão, aí, ó. Aí viu aquela pessoa que você fala, como é que está ele? Né? Hoje, quando inventaram o está ruim, nunca mais ficou bom, né? O pessoal só vai estar tá ruim, vai ficar ruim mesmo, só fala que está ruim. A boca te guia, seu corpo. É, irmão? Inventaram o tá ruim, como é que está, irmão? Ele está na bênção, mas ele não quer compartilhar a bênção, então está ruim. Mas para Pedro estava ruim mesmo, né, irmão? Quantos peixes tu pegou, Pedro? Nenhum. Mas não é possível, nenhum. Está lavando as redes. Esse barco deve estar amaldiçoado, não é assim? Ninguém vai estar falando isso. É alguma coisa, colocaram um feitiço aqui.
enterraram a cabeça de porco. Alguma coisa fizeram, não é possível, nada dá certo comigo. E a pessoa fica naquele questionamento. Olha aqui que Jesus faz. Mestre é mestre, fala assim, o mestre é o mestre. Fala nada, olha para a cara de Pedro, todo mundo desanimado, multidão na praia. E o que ele faz? Fala assim, versículo 3, fala, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Me empresta o seu barco para fazer a obra um pouquinho. Jesus pediu emprestado. Pediu Pedro o quê? Empresta o seu barco aí para mim fazer a obra, para mim pregar a palavra. O barco de Pedro estava o quê? Amaldiçoado. Mas Jesus agora vai entrar no barco dele. Jesus vai entrar em quê? Deixa Jesus entrar na sua vida, irmão. Dá um pouco do seu tempo para Ele. Dá um pouquinho do seu tempo para Ele. Para você ver como é que a coisa vai mudar. Pedro podia falar, mestre, eu estou cansado, trabalhei a noite inteira, mas ele prestou um pouco de tempo. Dá pelo menos 1h30 para Jesus. Sei que tu está cansado, trabalhou o dia todo, está exausto, mas entrega pelo menos 1h30 para Ele, com prazer, para que Ele possa pregar a sua palavra. Assenta um bocadinho. Amém? Pedro poderia estar, imagina que o trabalho à noite cansa mais do que do dia, não é? Porque à noite, sem dormir, né, o cara está querendo cama, e é um trabalho braçal. Mas Jesus falou, Pedro, presta o seu barco aí. E começou a pregar. Imagine Pedro lá esperando. Jesus está pregando. Eu não sei o que Jesus está falando, mas ele está falando, é chegada a vós o reino de Deus. É chegado um novo começo, um novo governo. O reino de Deus chegou na terra. Deus está conosco agora. O Pai te ama. O Pai tem um plano para a sua vida. As coisas podem não ter dado certo até hoje, mas o que está em Cristo, nova criatura é. A coisa velha é passar e tudo vai se fazer novo. Tenha esperança, porque a luz chegou. Eu sou a luz do mundo. Jesus está pregando. Uma multidão, né? Quanto mais ouve, mais quer. E Pedro está ouvindo. E a palavra de Deus, ela tem um poder de levantar a estima da pessoa. Pedro já estava exausto, mas a força dele está voltando. Bom, eu vou falar uma experiência dentro da força. Eu já disse isso aqui, mas está dentro desse mensagem, esse testemunho, que vai sair. Então eu posso falar esse testemunho. Eu trabalhava de servente lá na Democrata, que é o Antônio estava lá comigo. Eu levava massa do primeiro andar, né, Antônio? Antônio virava lá, nós dois, era 2 pedreiros, e 2 pedreiros bons. Só a colher deles parecia uma pá. Mal eu enchi o caixote e já estava vazio. Terceiro andar. Imagine quantas subidas e descidas eu não dei. Hein? Antônio ficava lá virando, né, Antônio? Imagina. E acabou o serviço, tinha uma reunião lá na sede. Não tem dinheiro de passagem. Eu acabei, tomei o banho, marchei a pé até na sede, lá da Democrata. Peguei a Brasil ali e fui. Tu imagina como é que eu cheguei na sede, quando eu sentei. Tu imagina. Dia todo subindo o terceiro andar, levando massa. Depois ando até lá. Mas tem um Deus que tudo vê. Viu o meu esforço. Viu tudo que eu fiz para estar ali. Abaço e defado. Deus, Ele te recompensa, irmão. Esforça-te e eu serei contigo. Aí quando eu chego lá, que eu sentei,
linguajar, né, irmão? Os 4 pneus arriou na hora. Veio tudo de uma vez. Eu fiquei cansado. E aquele sono. Aí entra o Pararone pregando. Esse dia ele estava lá. Ele pregou o chamado de Moisés. Não vou esquecer nunca. É quando ele fala do chamado de Moisés. Sabe quando você sai de madrugada? Agora que vai começar o tempo, que você sai de madrugada, que você parece que está, você sente aquele sereno gelado caindo em você? Na rua, de madrugada, então, dentro da igreja. De repente aquele negócio, um sereno gelado, começou a descer na minha cabeça. Passou o meu corpo todo, foi até lá embaixo. Minhas forças foram renovadas na hora. Parece que eu não tinha trabalhado naquele dia. Levantei, glória a Deus. Agora, se eu não tivesse feito isso, eu tinha vivido essa experiência? Se eu falo, não, eu estou cansado, eu vou para casa descansar. Eu tinha vivido essa experiência? E se eu fizesse isso, eu teria errado? Não, estou cansado, na verdade. Mas eu fiz algo que não é comum. Eu fiz algo que não é coisa comum. Então, por causa disso, vivi uma experiência. Então, se você quiser viver uma experiência, irmão, você vai ter que ultrapassar o comum. Você vai ter que tirar força de onde não tem. Da fraqueza tiraram força e puseram em fuga os inimigos. Os heróis da fé da fraqueza tiraram. Como se tira a força da fraqueza? Isso é uma contradição. Como entender isso? Como você tira? Não, o limite humano chegou, mas quando já que eles não pararam, e Deus falou, então, agora tem que manifestar agora. Irmão, foi um dia abençoado. Ele falou, pregou sobre o chamado de Moisés. E aquele geladinho, né, irmão? Aquela coisa gostosa. De repente o sono foi embora. As dores nos músculos foi embora. Tudo foi embora. Isso, irmão, quando a Bíblia fala, diga, Deus espera no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarás a sua força. Renova-me. Dá força ao cansado e revigora a força daqueles que não têm vigor. Então você perdeu a força. Imagine, Pedro estava cansado ou não? Estava cansado ou não estava? Estava exausto ou não estava? Mas ele está vindo a palavra e a força dele está sendo renovada. Levanta suas mãos que eu vou profetizar. Enquanto você está aqui me ouvindo, se você está receptivo, se você deseja a mesma palavra, você pode estar cansado, você pode estar fatigado, essa luta para você está demais, você já se cansou, mas Deus está renovando a sua força. Deus está revigorando a sua força para você continuar na batalha até que a vitória chegue. Fala, eu recebo em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Quem já teve uma experiência assim, irmão? Quem aqui já teve essa experiência? De chegar na igreja lá para baixo mesmo, sair daqui para cima. Deus te viu, companheiro. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Não pensa que nós temos um Deus cego, não. Ele vê tudo. Então ele viu o meu dia de trabalho, cansado, viu a trajetória que eu tive até chegar na sede, viu tudo. O missionário isso viu isso? O Pararone viu isso? Não. As pessoas que estavam à minha volta viu isso? Mas Deus viu. E a recompensa vem do alto. A recompensa vem de cima. Amém? Deus é um Deus que recompensa. Meu Pai o recompensará. Então, irmão, creia nessa palavra. Eu já vou terminar lá para as 10 horas. Vai ficar tranquilo. Irmão, amém? Faça de conta que você está vendo uma novela, ou vendo um campeonato brasileiro, uma final, né, irmão? Que a
pouco nós vamos meter um gol agora. Vai ser no ângulo. Fala, glória a Deus. Irmão. Oh, meu Deus, só Jesus na casa. Então, irmão, fala assim, quando acabou de falar. Quando ele quer? Falar o quê? Fala assim, a palavra de Deus. Podia colocar assim, como ele acabou de pregar. Pedro já está com a força renovada. Aí ele vai para Pedro e fala o quê? Simão, faze-te ao mar alto e lança a vossa rede para pescar. E dá uma ordem, volta agora. Ele ia para onde? Estava lavando a rede para quê? Para ir embora para casa. Aí Jesus falou o quê? Volta para pescar. Aí o que ele vai falar? Respondeu Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ah, mestre, não está dando certo. Toda noite não deu certo. Quantas vezes eu lancei, não tem peixe lá. Mas Pedro pensa assim, poxa, essa mensagem que eu ouvi hoje, eu tenho que ter uma atitude de fé. Eu ouvi a palavra de Deus agora. Vou ficar pensando que não vai dar certo, só porque não deu certo ontem? Não. O que Deus está falando com a gente hoje? O que Deus quer que a gente acorde? Pode não ter dado certo porque você estava só, mas agora tu não vai mais só. Agora alguém vai com você. Alguém vai acompanhar você. E é a palavra de Deus que vai com você. É uma ordem divina. Fala glória a Deus. Pedro agora entendeu, ó, não deu certo comigo não, mas o que ele vai falar? Porque mando pela sua palavra. Pela sua o quê? Lançarei a rede. Agora ele não ficou só falando não. Tem gente que só, mas ele vai fazer agora. O que ele vai fazer? Fala assim, fazendo assim. Então toda vez que você obedece uma ordem, a bênção vem. A bênção não falha. Deus não falha. Deus falou, vai acontecer. Porque você vê na igreja, irmão, as mínimas coisas a pessoa não obedece. As mínimas. Ah, levanta a mão, irmão. Não levanta. Fecha o olho, também não fecha. Fica em pé, ele fica sentado. Se não obedece às mínimas, ele não entra no culto. Ele está na igreja, mas não está no culto. Ele não participa de nada. Só está o corpo. Mas está um sepulcro caiado. Está morto por dentro. Porque o morto, ele não sente nada. Pode falar, porque ele não funciona. Já falou com o morto? Quem já conversou com o morto? Só se você for doido. Ele não te responde. Ah, se o mundo jaz maligno. O que é jaz maligno? Fala assim, sepultura. Quando a pessoa está na sepultura, o que está escrito lá? Aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz fulano de tal. O mundo jaz. Tudo que está no mundo está morto. Então tem crente que está mais no mundo do que na igreja. Então ele está morto. Mas Jesus pode ressuscitar porque ele ressuscitou Lázaro. Ele pode te chamar, saia desse túmulo e vem para fora, Lázaro. E desprender você e mandar você. Acho que eu vou pregar isso no seu social amanhã, né? Amém? Jesus pode te ressuscitar. Mas como você pode sair daqui da mesma forma. Mas quando vir para o culto, venha para cultuar a Deus. Para quando você sair daqui, você ter sucesso lá fora, você ter produtividade lá fora, as coisas funcionar para você. Por isso que a pessoa vai lá, ele vai fazer uma prova, 0. Vai fazer isso? Oh, mas não dá certo nada para mim. Mas não vai dar certo nada mesmo, não. Como é que você é com Deus?
Claro que não vai dar certo. Trabalhou a noite toda e nada foi? Deu certo. Mas agora vai dar. Eu prometo, eu creio que vai dar certo. Porque se você está sob a direção de Deus, vai dar certo. Ah, se vai dar certo. Sobre a direção de Deus, vai dar certo. Até o hino que fala, né? Vai dar certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só momentos bons, há tempo difícil. A vida é mesmo assim. Vai, irmão, nem me ajuda não. Mas se a gente colocar a nossa coloca a sua fé em ação. Fé em ação é fé em obediência. É obediência à palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória! Fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe e rompiam-se a rede. Imagina a alegria, imagine o gozo, imagine o espanto. Como é que pode? Deu certo. Tu imagine a surpresa, irmão. Mas olha o que eles fizeram. Eles não são egoístas, não. Ó, estava outro barco e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram encheram ambos o barco de maneira tal que quase ia a pique. Fala, bênção abundante. Fala, Deus abençoa abundantemente. Deus não é um Deus miserável, não. Ele, quando abençoa, Ele abençoa mesmo. Ele multiplicou o pão até todo mundo ficar farto e ainda sobrou. Fala, amém. Sobrou ou não sobrou? Fala assim, porque o nosso Deus é um Deus abundante. Aí encheu que quase a pique. Imagina, irmão. Quantas peixes, meu irmão? Eles tinham a sua empresa de pesca. Imagina. Quanto peixe. Aí depois veio um propósito, né? Jesus chama ele. Não vou falar do chamar de Pedro, mas do milagre que aconteceu. Está vendo? Quando ele obedeceu a palavra de Deus, as coisas mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Agora minha pergunta é, você está obedecendo verdadeiramente a palavra? Hein? Eu vejo pessoas na igreja que eu sou pastor, elas obedecem, mas em partes. Elas não obedecem completamente. Mas a minha oração a Deus, para Deus despertar você acordar, né? Se você for um dizimista, seja um dizimista fiel, verdadeiro. Tudo que você fizer, faça certo. E tu vai ver Deus abençoar. Aí tu vai viver alguma coisa diferente. Se você, tudo que você for fazer, irmão, faça com fé e com zelo. Amém? Aí você vai viver algo de Deus. Sendo assim, nada consta, você não vai viver. Você vai ter a vida que você tem aí, de inconstância. Você até tenta. Pedro lançou, a rede lançou. Pegou alguma coisa? Aí isso é só frustração, decepção. Você está tentando, mas tu está tentando sozinho, meu filho. Você está tentando fora da bênção de Deus. Agora, quando você para, primeiro, Pedro parou para ouvir a palavra de Deus. Pedro emprestou o seu barco para Jesus alguns minutos. Depois disso é que veio a ordem. Depois disso é que Jesus falou com ele. Vai agora que vai dar certo. Pode voltar no lugar que tu foi derrotado, que agora eu estou lá, vai dar certo. Mas primeiro ele ouviu a palavra e primeiro ele emprestou o seu barco por algum minuto, para que Jesus pudesse fazer a obra. Buscar em primeiro lugar o reino do céu é sua? Então empresta o seu dia, algum momento para Deus.
empresta do seu trabalho algum momento. Onde você estiver, Jesus está ali. Amém? Seja um servo de Deus, obediente, e você vai ver o sobrenatural na sua vida. Vamos ficar de pé nesta noite. Talvez é por isso que a sua casa não muda. O que está acontecendo? A pessoa vem na igreja, mas volta em casa sempre a mesma? Sempre a mesma? Vamos lá, sempre a mesma? Por quê? Mas porque ela sempre também faz a mesma? Ela nunca fez nada diferente para mudar aquilo. Não adianta você ficar chorando, não vai mudar nada. Deus não quer lágrimas se não tiver fé. Remorso, Deus não tem pena, Deus tem misericórdia. Não adianta você ficar reclamando um com o outro se você não tiver um posicionamento. Não adianta você ficar chorando pelos cantos. Não, Ana, para nós terminar, Ana tinha uma Penina, uma rival, a Bíblia diz uma rival. Rival, tu sabe que é o diabo, a Penina representa ele. E toda vez que ela ia para a casa de Deus, a Penina se colocava no caminho. E aí, ó, cadê o filho? Olha como é que a sua vida está, meu filho. Toda vez. Aí a Bíblia fala que Ana vivia triste, de maneira que nem comer queria. Mas um dia a Bíblia diz assim, um dia ela se levantou e ela resolveu ir para um culto diferente aquele dia. Ela não foi lá só para aquela adoração superficial. Ela foi com o coração total buscar Deus. E a Bíblia diz que ela ajoelhou no altar. O altar é o lugar onde você tem que derramar a sua alma. Fala assim, Ana derramou a sua alma perante ao Senhor. Ou seja, pôs tudo para fora. Tudo que angustiava ela, tudo que ela ouviu de Penina, tudo que estava dentro do coração dela, ela botou tudo para fora. Aleluia! Aí Eli, que era o pastor dela, falou, Ana, até confundiu que ela está embriagada, você conhece a história, mas a Bíblia fala que ele falou o quê? Ele profetizou, por isso que eu falo aqui, irmão, eu vou profetizar. Tem gente que não levanta a mão. Elias falou assim, o Deus de Israel conceda a você a petição que tu pediste. Quando Elias fala assim, que ele tem autoridade espiritual, ele é a autoridade. Deus abriu o céu na hora. E a Bíblia diz que Ana não estava com filho não, mas ela foi. E o seu rosto já não era mais triste. Então Deus quer resolver o problema primeiro dentro de você. Depois que ele resolver dentro de você, ele resolve o que está fora. O problema que tem que se resolver primeiro é dentro da sua alma. É dentro do seu coração. Não pensa que a sua casa está assim, não. Você tem que resolver dentro. Aí tudo que está fora será limpo. Jesus falou assim, limpar o interior. E todo exterior será limpo. Todo o problema está dentro do homem. Anda com amargura de alma. Uma pessoa amargurada, como é que é a conversa dela? Como é que ela conversa? Só fala coisas amargas. É, né? Só fala coisas. Mas uma pessoa curada, como é que ela conversa? Mas não, eu estou na peleja, mas Deus vai me dar vitória. Eu creio que é só um tempo. Eu creio que Deus vai entrar com providência. Ela só vai falar a palavra assim, porque ela é curada. Não está livre de problema não, mas não se prende àquela circunstância. Ela fica com Deus e a sua palavra. Põe a mão no seu coração, Pai Santo. Que a sua palavra venha trazer ânimo. Que esse conflito que os teus filhos estão vivendo, que esse questionamentos espirituais possa ser agora, Pai, destravado. Que a sua palavra penetre no interior, trazendo luz a este coração, trazendo uma direção. Meu Deus, liberta esta vida do
poder de Satanás, do poder das trevas, do poder maligno, que quer levar tristeza, morte, destruição para esta casa. Mas Jesus, ele se manifestou em carne para desfazer a obra do diabo. Ó Deus, que esta obra seja desfeita. Meu Deus, que esse espírito de miséria, que esse espírito de sujeira, que esse espírito de vício, que esse espírito maligno saia desta casa, saia desta vida, saia deste lar agora. Deus, liberta essa vida, Pai, para que as coisas dê certo, meu Deus, para que essa casa seja uma casa abençoada, que essas brigas cessem, meu Deus, que essa falta de paciência, meu Deus, que esse nervoso que ninguém sabe de onde vem, meu Deus, que essa opressão, meu Deus, que esse maligno vá embora desta casa. Abandona essa mente agora, sai que este pensamento maligno, sei que não deixa nada dar certo. Tudo que essa pessoa faz dá errado, é frustração, decepção, acumulando cada dia. Mas hoje Deus marcou o dia da virada, e esse tempo vai acabar, e um dia de abundância vai chegar na sua casa. Quem crê, levanta as mãos para o céu. Em nome de Jesus eu profetizo que a abundância chegará na sua casa, abundância de alegria, abundância de prosperidade, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. Deus vai abençoar e vai tirar todo o mal, para que você viva a bênção de Deus. Receba em nome de Jesus, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para teus empreendimentos, para que tudo que você colocar as mãos tenha sucesso para a glória de Deus. Para Deus, eu recebo, as minhas mãos estão aqui, Pai, eu recebo em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem assentar, né, irmão?